A paz do Senhor. Essa tarde, Deus é fiel. Estava meditando na palavra, na qual foi ministrada hoje pela manhã na consagração, na qual o Senhor me deu uma palavra que se encontra lá em Atos capítulo 3, versículo 1 em diante, na qual está falando de um coxo. Aleluia, glórias a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. O homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias e era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele ouviu Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Aleluia, glórias a Deus. Espírito Santo, aleluia. Soberano, vou estar orando para que Deus venha falar conosco nessa tarde, através dessa palavra, através de um milagre que foi feito. Quantas pessoas estão precisando de um milagre, de uma cura, né, nessa tarde? Creio eu que muitos estão precisando de uma causa impossível. Para mim, para você pode ser impossível, mas para Deus não. Eu vou estar orando para que o Espírito Santo venha bradar através dessa palavra nos nossos corações. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, que nessa tarde, Senhor, na qual o Senhor Jesus, o Senhor me deu essa palavra pela manhã na consagração, que o Senhor venha bradar os nossos corações, meu Pai, venha libertar nessa tarde, que essa palavra vá de encontro aos corações que estão entristecidos, porque, Senhor, as lutas são grandes, estão travadas contra a nossa vida espiritual, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. As perseguições, na qual aquele homem todo dia ia, Senhor, se humilhar atrás de uma esmola, Pai. Senhor, eu te peço que não seja mais eu, mas que seja o Espírito Santo que venha habitar sobre a minha vida, Senhor, e que essa palavra, Senhor, vai e transforme vidas. Senhor, que essa palavra vai e liberte pessoas que estão em cativeiros, pessoas que estão presas, meu Senhor, nos vícios, nas coisas deste mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nessa tarde, Senhor. Pedro estava ali indo para a casa do Senhor, como a gente costuma ir adorar ao Senhor. Todos os dias aquele homem ficava na porta da igreja, mendigando. Todos os dias ele ficava ali e pedia esmola a todos aqueles que entravam no templo para orar. Certo dia, 3 horas da tarde, João e Pedro subiram ao templo para estar adorando ao Senhor. E aquele homem ali fitou os olhos nele, pediu um dinheiro, pediu uma esmola. Só que ele foi diferente, não foi igual aos outros. Todos os outros davam moeda, davam ali o que tinha, o que sobrava, davam uns trocados para aquele homem todos os dias. E ele já tinha ali acostumado a ficar todos os dias ali na porta da igreja pedindo esmola. Ele já tinha até, creio eu, acostumado àquela vida, aquela rotina, a rotineira do dia a dia, de todos os dias na vida. E ali aquele homem estava ali, quando ele pediu para eles foi diferente. Eles fizeram super diferente, não foi igual aos outros que davam esmola. Ele olhou para aquele homem e aquele homem ficou olhando para ele, pedindo, querendo algo em troca, pensando ele assim: eu vou pedir uma moeda e ele vai me dar dinheiro. Só que ele não deu dinheiro, ele não deu esmola para aquele moço, na qual ele agiu de forma diferente. Ele falou para aquele moço que estava ali pedindo dinheiro na porta da igreja, falou para ele que entrasse. Quando ele viu Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e olharam para nós. E disse Pedro: homem, fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então ele teve uma atitude diferente das outras pessoas.
As outras pessoas ali davam esmola, davam o que sobrava, todos os dias aquele homem estava ali acostumado com aquela vida. Na nossa vida no dia de hoje não é diferente. Quantas pessoas estão acostumadas com o mesmice da nossa vida, nossa rotina, do nosso dia a dia, se conforma com um pouco que tem, se conforma com aquela vida de escravizada, com aquela vida de hipocrisia, se conforma no vício, se conforma nas bebidices, porque acha que ali vão se alimentar. Procura ali um algo, sabendo que quando acabar aquele efeito daquela bebida, o efeito daquela droga, volta à realidade da vida. E ali aquele homem, todas as manhãs, creio eu, todas as tardes, ele ficava o dia inteiro na porta da igreja. Todo mundo que passava, ele pedia uma esmola. Todo mundo que passava, ele incomodava pedindo uma esmola. Só que Pedro e João agiu diferente. Ei, meu irmão, ei, minha amada, ei, meu amado, nessa tarde nós temos que agir diferente. Como quando tem pessoas aí sofrendo, moradores de rua, pessoas que estão necessitados, eles já acostumaram com aquela vida, mas Jesus pode mudar esse quadro. Jesus, ele pode transformar, ele pode libertar. Jesus pode curar aquela vida na qual está ali escravizado, porque já acostumou aquela vida de sofrimento, mendigando um pedaço de pão, mendigando até mesmo um copo de água, mendigando muitas das vezes uma atenção. Mas se nós olharmos para aquela pessoa de forma diferente, na qual Pedro e João ali olhou para eles e disse: nada tenho, não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta daí e anda. E aquele homem ali se levantou e começou a gritar, e começou a pular no meio da igreja, e começou a dar glória, e começou a glorificar o nome do Senhor. E a igreja inteira que estava ali, creio eu, o templo cheio de pessoas, se maravilharam com aquele milagre. Eu não sei qual milagre que tu está esperando nessa tarde. Eu não sei qual a cura que tu está esperando. Se é a cura de um filho, se é a cura de um marido, se é a cura de um parente. Mas ali creia, porque naquela tarde Pedro e João fez diferente na vida daquele moço, na qual todos os dias ficava na porta do templo da igreja, pedindo uma esmola, se humilhando a cada um que se passava ali, e ficava mendigando, ficava pedindo, sendo que Jesus é o dono do ouro e da prata. Ele falou para aquele homem, em nome de Jesus: levanta daí e anda. Levanta daí, seja curada agora em nome de Jesus. Levanta daí, vai procurar uma porta de emprego. Levanta daí, põe Jesus na frente e fala dentro da tua casa: eu profetizo que o meu filho vai ser liberto. Levanta aí em nome de Jesus com autoridade e fala: a partir de hoje o meu esposo vai estar curado, vai estar liberto. Não que seja o meu, igreja, mas estou dando um exemplo que ali Pedro e João foi ousado, na qual toda a vida aquele homem pedia esmola e ele fez diferente. E aquele homem, ele era aleijado de nascença, ele nasceu já coxo, mas ali Pedro e João teve uma atitude. Deus está querendo de mim e de você nessa tarde. Ei, tomemos uma atitude. Essa palavra também vem para mim, porque eu também preciso ser curada, eu também preciso ser liberta. E aqui nessa tarde o Senhor está curando, o Senhor está libertando. Se for cura espiritual, receba. Se for uma cura, a palavra é profecia, profética. A palavra é a Bíblia que está falando. João e Pedro olhou para aquele homem e falou: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te daí e anda. E aquele homem começou a pular dentro da igreja. Então ele não deixou de ser aleijado. Ele não foi mais para a porta pedir esmola. Então muitas das vezes nós esperamos que as coisas caiam de paraquedas. A palavra do Senhor diz que o Senhor, as bênçãos do Senhor, ela corre atrás de nós, mas porém nós temos que ter atitude. Nós temos que ter atitude, igual que agora só tem 2 pessoas me vendo. Se eu falar assim, não vou mais fazer essa pregação, porque só tem 2 pessoas ouvindo ali a palavra do Senhor, creio eu que se fosse funk, creio eu que fosse coisas erradas, creio eu que se fosse coisas que não convém a cada um de nós, tinha muitas pessoas, mas eu não vou desistir. Por quê? Porque a gente tem que ser perseverante, tem que perseverar.
Temos que acreditar que Deus ainda Ele faz milagres. Eu estava meditando nessa palavra. Deus, Ele é o mesmo de hoje, como foi no passado, Ele ainda é o mesmo agora. Mas nós temos que crer e acreditar, porque muitas das vezes a luta é travada na nossa vida, é uma enfermidade que nos assola, é a perseguição, é as pessoas que comentam, e dali a gente se entristece, quer parar de fazer algo, mas a gente não vem a parar. Se você quer fazer uma faculdade, lute pelos seus sonhos, seja insistente, bate na porta, porque o Senhor lá em Mateus 7 também está falando, batei e a porta ela vai se abrir, pedir e dar-se-vos-á. Então quando a gente pede com fé, o Senhor lhe concede o desejo do meu e do teu coração. Eu não sei qual a libertação que você precisa no dia de hoje, mas nós temos autoridade para pisar em escorpião e serpente. O Senhor nos dá autoridade, então receba autoridade nessa tarde. Começa a profetizar na sua própria vida. Eu vou conseguir, eu preciso ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser liberta. Eu profetizo dentro da minha casa que o meu filho vai ser curado. Eu profetizo que o meu esposo também vai começar a ir para a igreja comigo. Eu profetizo que a partir de hoje o meu marido não vai ser mais perseguido naquele trabalho. Eu profetizo que ali o meu marido vai ser liberto de qualquer tipo de vício. Você tem que ter autoridade, igual João e Pedro teve. Atitude. O Senhor está esperando de mim e de você que tenhamos atitude. Aqueles dois homens tiveram atitude, profetizando na vida daquele coxo. Aquele homem nasceu desde novinho do ventre da mãe, mas todo dia alguém levava ele para ficar pedindo esmola na porta da igreja, na porta do templo. Quantas das vezes temos muitos coxos por aí, temos muitos moradores de rua. Na minha Bíblia está falando de mendigo mesmo, mas eu acho que é uma palavra muito pesada para estar falando. Está falando que ele era um mendigo aleijado, porque Jesus também ama ele de certa forma igual ama nós. Então que não venhamos ser diferentes. Faça diferença você. Muitas das vezes tem alguém precisando de uma coberta. Muitas das vezes tem gente que não tem uma água para beber. Muitas das vezes ele está com fome, mas você fala assim: é um mendigo, tá ali na rua, não vou fazer nada. Faça sim. Não importa se alguém vai reconhecer. O que é importante é que você está cuidando daquela vida, igual Jesus cuida da nossa vida, igual Jesus faria comigo e com você. Da mesma forma, porque fui pecadora, sou falha, não sou perfeita. Apenas tento conhecer a verdade, porque a verdade é a palavra do Senhor. E conheceis a verdade, ela vos libertará. E que nessa tarde venhamos ser a diferença. Jesus está à porta, é desigualdade. Hoje você só é reconhecido, só é válido só pelo que você tem. Se você tem uma casa, se você tem carro, se você tem dinheiro, você é bem visto na sociedade. Porém, se você não tem, você é excluído, você é rejeitado, você é largado. Só que Jesus não está olhando para isso não, porque eu estou vendo muita gente indo embora sem salvação, muita gente indo embora, morrendo, sem ter a salvação, sem ser liberto. Nós temos que preocupar com isso, porque Jesus veio para todos, mas nem todos querem Jesus. Como eu falei, deve ter muitas pessoas online agora nesse momento. Se eu estivesse pregando prostituição, se eu estivesse falando sobre droga, eu tenho certeza que tinha muita gente aqui ouvindo, para curiar também. Eu tenho certeza, mas como eu estou falando de Deus, da palavra dele, que a palavra dele cura, que a palavra dele liberta, transforma, muda vidas, tira pessoas da escravidão, tira pessoas de prostituição, tira pessoas de drogas, ninguém quer saber. Só que aqui o Senhor colocou para mim estar falando, e eu vou falar sempre que eu puder. Sei que depois que eu comecei a fazer essas pregações aqui ao vivo, é para a glória do nome do Senhor. Nessa tarde aqui estou vendo uma pessoa que faz muitos anos que eu não vejo, da minha infância, Netinha Monteiro. Um beijo, boa tarde, que a paz do Senhor esteja contigo, esteja no teu lar, em nome de Jesus. Faz muitos anos que eu não a vejo, mas eu sei que o Senhor, Ele pode fazer encontros. O Senhor, Ele pode fazer que nos encontremos em breve, não sei. O Senhor sabe de todas as coisas, eu não sei de nada. E nessa tarde, creio eu que Deus está entrando no teu lar. Da mesma forma que Ele entrou no meu lar, Ele entra no teu. Ele entra no lar de quem permitir, porque o Senhor é educado. Ele bate na porta, a porta do nosso coração. O Senhor é educado, Ele não vai entrar na vida de ninguém se você não quiser.
porque é livre-arbítrio, cada um segue o seu caminho. Mas o Senhor já não voltou para pegar a noiva, porque é o povo da igreja, porque Ele tem salvação para muitas vidas ainda. Ele veio para todos, mas nem todos querem, preferem conhecer a mentira, preferem viver na mentira, preferem viver no mundo de engano, de ilusões. Mas aqui aqui a vida, a palavra viva do Senhor é a Bíblia. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Um dia eu também já tive escamas nos meus olhos, mas ali o Senhor Jesus insistiu muito, colocando pessoas para ministrar a palavra de Deus na minha vida. E ali um dia eu ali aceitei, levantei a mão para a glória do nome do Senhor, e aqui estou para falar do amor dele. Porque o Senhor Jesus começou meu ministério muito criança. Meus pais me ensinaram o caminho que eu devia andar. Posso ter desviado, sim, na adolescência, mas depois eu voltei para os caminhos do Senhor, porque meus pais me ensinaram lá. Meus pais me ensinaram, meu pai mesmo escolhia as minhas amizades. Meu pai via com quem eu devia de andar. E uma dessas pessoas que está aqui presente online, ela foi uma dessas pessoas que meu pai deixou andar com as irmãs dela quando eu era criança. Porque hoje em dia os pais não estão nem aí para os filhos, não escolhe amizade, deixa largado. E aí afora o mundão abraça os nossos filhos com o quê? Com droga, com bebidas, com prostituição. E de repente os filhos se perdem nas drogas, no mundo da mentira, no mundo de engano, porque nós pais não se preocupamos. Os pais antigamente não sabiam ler, porque meu pai não sabia ler, minha mãe não sabia ler. Porém, os meus pais me disciplinaram nos caminhos do Senhor, na qual quando eu aprendi a ler e escrever, quando eu aprendi a ler, meu pai comprou livros para me estar ministrando os meus irmãos. Eu nunca entendi isso, só que hoje eu entendo. Hoje eu entendo por quê. Porque o Senhor tinha um chamado na minha vida como missão. E aqui estou, diante desse celular, diante dessa câmera, não para me aparecer, porque creio eu que vidas vai ver e vai falar assim: nossa, essa menina está aqui ministrando, olha como ela mudou, nossa, o que aconteceu? Porque eu já ouvi da minha própria, tem parentelas minha mesmo que falou que eu mudei muito. Outros falam que eu fiquei careta, outros falam que eu fiquei chata, mas não, eu conheci, estou conhecendo a cada dia, estou aprendendo a andar com Cristo. Quando andamos com Cristo, nosso caráter é transformado, é mudado, começamos a ser pessoas diferentes. Cristo é uma coisa e andando sem Cristo somos outras. Nós temos, não que não tinha caráter antes, sim, mas era diferente. Deus está trabalhando no meu caráter cada dia, porque tenho que ser uma pessoa sim, sim, não, não. Se eu passar daqui é procedência maligna. Então não importa se tem um, se tem dois, se tem três, o importante é que estou falando do amor de Cristo. E tenho certeza que vai alcançar vidas nessa tarde, vai alcançar pessoas, vai alcançar lares, para ali estar falando do amor de Cristo. Porque o Senhor Jesus ali naquela tarde usou aqueles dois homens de Deus, os dois discípulos, João e Pedro, para estar orando. Na hora sexta, era 3 horas da tarde, subiam para a igreja para estar adorando. Eu convido você que não está trabalhando, na igreja onde eu congrego, toda terça-feira às 9 horas da manhã tem oração. Vem orar conosco, para uma vida melhor, para um país melhor, porque o mundo já está perdido, mas as pessoas que querem Jesus têm jeito. Então, na quinta-feira, olha gente, é só 1 hora de oração. O que é 1 hora para mim e para você? Às vezes achamos muito, mas é 1 hora. A gente começa às 8h30 e termina 9h30, 9h35 no máximo. Dobramos o nosso joelho ali e começamos a falar com Deus. Eu convido você que não está trabalhando. Se você não sabe, me chama no Zap, me chama no Face, aqui perto da minha casa. Eu convido você que não está fazendo nada para estar ali nos ajudando a adorar e a glorificar o nome do Senhor. Como eu falei, tem pessoas que entram para curiar, tem pessoas que entram para abençoar, tem pessoas que entram para amaldiçoar, tem pessoas que entram para criticar porque não faz, porque para fazer não tem não, mas para criticar tem muitos. Para pegar na mão da gente, para nos ajudar, tem poucos. Agora para pegar no pé são vários, para criticar, para apontar os nossos erros, para apontar o que fizemos no passado. Tem muitos que aparecem. Agora para ajudar não tem. E eu convido você que não está trabalhando
para tirar essa 1 hora na terça-feira, das 8 às 9, para estar ali adorando ao Senhor. A gente ora, depois da oração a gente adora o Senhor com 3 hinos da harpa. Depois vem a palavra, terminou, a gente vai embora para casa. Então é assim, na quinta-feira, das 8h30 da manhã até as 9h30, 9h35 no máximo. Na terça-feira também eu vos convido. Mas eu não sei onde que é. Quem não estiver trabalhando, não tiver nada para fazer, vem adorar o Senhor junto conosco. Vem adorar o Senhor, glorificar, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Na minha, tua vida, Ele muda nossas vidas. Eu não vou falar para você que servir ao Senhor é fácil, não é. Mas é pior sem Ele, porque com Ele você tem a salvação, com Ele você tem a libertação, você educa seus filhos no caminho do Senhor, para que eles não se percam aí no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da bebedice. Porque só falando isso, eu vejo aqui em frente à minha casa tem uma praça. Eu vejo crianças, meu Deus, que eu fico com o coração partido. Adolescentes, meninas lindas, meninos lindos, jovens, novinhos, que falam para os pais que estão na escola e vêm se drogar na porta dos outros. Não estou julgando, não estou discriminando, mas pai, acorda, alerta para os pais, alerta para as mães também, para que venha assim, deixar de ser apercebido com seus filhos dentro de casa. Serve para mim também. Por quê? Porque a minha filha também está crescendo, os meus filhos também, os meus netos. Enfim, nós temos que acordar e olhar para Jesus. Nós temos que despertar. Desperta, igreja. Desperta. Quantas vezes a gente pede para despertar, mas o ser humano não está nem aí. Jesus está às portas. Jesus está voltando para buscar a igreja. E eu não quero nem estar aqui mais para ver o quanto vai ter sofrimento, vai ter desespero. Se vocês não acreditam, leia a Bíblia. Lá em Apocalipse está falando do arrebatamento da igreja. Lá em Apocalipse está falando que quando Jesus tirar o Espírito Santo da terra, vai ser só trevas, vai ser só dor, não vai ter mais oração, não vai ter mais ninguém que clame por vocês, não. Vocês vão procurar médico, não vai ter médico, porque a dor não vai cessar. Então acorda, desperta. Desperta para buscar o Senhor Jesus. Quando o Senhor usa alguém para falar que Deus tem algo, tem chamado na nossa vida, nós não queremos ter compromisso com Deus, porque preferimos ficar agradando a Satanás, fazendo as coisas malignas do mundo. Servir a Jesus com santidade, igreja. Desperta. Desperta, povo de Deus, para estar orando, para estar intercedendo pelos seus entes queridos, por pai, por filho, por irmão, para que eles venham tirar as escamas dos olhos, para que eles venham despertar, para que eles venham buscar o evangelho do Senhor, para que eles venham aí partir desse mundo com a salvação. Muitas das vezes nós somos preocupados só com nós mesmos. Não queremos olhar, porque muitas das vezes tem alguém sofrendo do teu lado, na tua casa. Precisa só de você falar para aquela pessoa: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, quer você na presença dele. Jesus muda a sua vida, Jesus liberta, Jesus ele cura, ele transforma o caráter. Fácil não é, meu irmão, fácil não é, mas sem Cristo é mais difícil ainda do que você imagina. Nós falamos para o povo, para as pessoas, tem pessoas que debocham da gente, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acham que a gente está brincando. Eu também fui assim um dia. Eu tive que, aquele ditado que tem lá no mundo, muitas das vezes você não vem pelo amor, você tem que vir pela dor. A dor de uma perca, a dor de uma enfermidade, a dor de ter perdido alguém que você ama. Por quê? Porque Jesus está falando, você não acorda. Jesus está mandando você vir, filho, vem pelo amor de Cristo. Você é um paralítico que nasceu de nascença, era um coxo, na qual ele vivia pedindo esmola. Mas na hora que os homens de Deus chegaram nele e falaram: homem, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem começou a andar, aquele homem começou a pular dentro da igreja. Ali foi um milagre. Então nessa tarde, eu não sei qual a cura que você precisa, eu não sei qual a libertação, mas receba, porque a palavra profética do Senhor Deus. A internet está caindo, mas eu creio que o Senhor, Ele está fazendo
grandes coisas nessa tarde. E eu vou terminar, porque já começou a cair a internet. Mas nessa tarde eu vou perguntar se tem alguém para Jesus. Nessa tarde tem alguém afastado, tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor. Coloca seu sim aqui nos comentários. Coloque eu quero. Que ali o Senhor Jesus vai estar escrevendo uma nova história. Se você está afastado, volta para a igreja. Procura uma igreja no seu bairro onde você mora. Não precisamos procurar placa de igreja. Nós precisamos buscar Jesus pela nossa salvação. E que nessa tarde, se vocês quiserem, não para me aparecer, compartilhe essa live com mais alguém, para que o Senhor venha tocar no coração, para que o Senhor venha falar aos corações das pessoas. Tem pessoas que entram, não dá importância, acham que é bobagem, sai fora. Tem pessoas que olham só e saem. Não é para só olhar e sair. Se o Senhor colocou você aí, é porque o Senhor quer falar com você nessa tarde. Se o Senhor permitiu que você entrasse, é porque o Senhor tem uma palavra para você, para o teu coração. É porque o Senhor tem uma libertação no meio da tua família. É porque o Senhor quer libertar você mesma. É porque o Senhor quer transformar a sua própria vida. É porque o Senhor tem bênção de libertação para a tua família nessa tarde. Então receba, em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando. A palavra aqui já está falando em si. A cura de um coxo. A cura de uma pessoa que ali nunca andou. A cura de uma pessoa que ali nasceu desde o ventre da mãe dele. Creio eu que sofreu. Creio eu que ficava ali mendigando a atenção de muitos. Porque muitas das vezes nós não somos paralíticos, não somos coxos. Mas o fato de fazermos a vontade do Senhor, somos criticados. Mas aquele homem, ele não desistiu. Até o dia o milagre dele chegou. Então receba no dia de hoje o teu milagre. Receba a cura, receba a libertação, transformação. Receba autoridade. Receba um poder da parte do Senhor. Porque ali os dois homens do Senhor olhou para ele, mandou ele olhar nos olhos. Olha nos meus olhos. E eles olharam, e ele olhou no olho deles. E ele falou assim: em nome do Senhor Jesus o Nazareno, levanta-te. Então o Senhor está falando para mim e para você: levanta-te, anda, toma tua cama e vai andar. Se você faz a obra, então vai fazer. É para mim também. Porque quantas das vezes nós desfalecemos? Porque muitas das vezes nós precisamos de apoio dos próprios irmãos da igreja. Não estou aqui para apontar ninguém, mas muitas das vezes as mesmas pessoas que estão ali pregando para você, as mesmas pessoas que às vezes não estende a mão na hora que você precisa. Mas o Senhor Jesus, ele nunca vai deixar você a mercê. Nunca ele vai parar de estender a mão para você. E nessa tarde eu convido, compartilhe, para que outras pessoas venham a ser abençoadas, para que a palavra do Senhor entre no lar de outras pessoas. Compartilhe essa palavra, porque o Senhor está falando de cura. O Senhor nessa tarde está falando de cura. E se tiver alguém aqui ouvindo neste momento que não aceitou Jesus ainda, coloque eu aceito. Que não foi ainda reconciliou com Jesus, coloca que quer se reconciliar, que quer voltar para Jesus. Porque o intuito dessa palavra é para ganhar vidas, não é para aparecer. É para ganhar vidas para Jesus. E a minha vida também. Em nome de Jesus. E que o Senhor vá de encontro às vidas necessitadas nessa tarde, em nome de Jesus. E aqui eu termino aqui. Que a paz esteja convosco. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Que essa palavra vá e traga resultado. Que o Senhor vai de encontro às necessitados, que está necessitando de ouvir essa palavra, Senhor. Fica conosco, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus.